Foi numa leva que acabou lá Maringá, ficou sendo a retirante que mais dá o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse do caboclo que ficou. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. A tradição começou com os negros, com a Irmandade do Rosário. Isso há mais de um século. Os anos se passaram e a manifestação ganhou mais e mais adeptos. E hoje a festa de Nossa Senhora do Rosário de Pombal é uma das principais manifestações folclóricas do Nordeste, que atrai milhares de fiéis para o culto ao Rosário e a participação nos festejos profanos. Neste programa especial, a TV Tambaú vai homenagear esta autêntica manifestação do povo. Você vai ver a agitação da cidade de Pombal às vésperas da festa do Rosário. A festa profana que mobiliza jovens e adultos, a devoção a Nossa Senhora dos Pretos e o culto ao Rosário. Você vai acompanhar e se emocionar com a riqueza cultural dos grupos folclóricos, o ritmo cadenciado dos Negros dos Pontões, a encenação que mistura guerra e música do reizado e a beleza do bailado dos congos. Por que uma cidade com cerca de 40 mil habitantes fica tão agitada com uma festa popular? Por que tantos filhos que foram buscar a vida em outras terras voltam nesta época do ano? Porque mesmo no auge da seca, o povo parece tão alegre, tão cheio de esperança. Será o milagre da fé? Que ingrediente mágico rege o período da festa do Rosário em Pombal? A chuva foi embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá. Final de setembro, início de outubro. A cidade de Pombal ferve e não é apenas com o sol forte que aquece e queima o sertão da Paraíba. Arde no coração desta gente a fé, que se manifesta com o culto a Nossa Senhora do Rosário. E o mais interessante é que a padroeira do município é Nossa Senhora do Bom Sucesso, que dá nome à igreja matriz da cidade. Mas a tradição do culto ao Rosário, trazida pelos negros africanos, foi mais forte, permanece viva e reina até hoje. É nesta época do ano que os filhos de Pombal, que foram buscar a vida profissional em outros lugares, aproveitam para voltar e matar as saudades da terra, dos familiares e dos amigos. É nesta época do ano que o comércio se agita, vende mais. Nas feiras livres, a tradição, o corpo a corpo, as negociações como 20, 30 anos atrás, no grito e no chocalho. E as roupas? Quem não quer ir à festa de roupa nova? É tradição. As lojas ficam cheias. Escolha do tecido, do vestido, da calça ou camisa. Tudo com muito carinho, com muito gosto. A gente compra mais, na intenção de vender mais e vende mesmo. E existem aqueles que escolhem a festa de Nossa Senhora do Rosário para o sim do casamento, do foram felizes para sempre. Acreditam esses sertanejos que casar no período do culto a Nossa Senhora do Rosário fortalece a união, nem que a cerimônia seja realizada na Igreja do Bom Sucesso. E o casamento é assim, coletivo. É a certeza de que as bênçãos do Rosário alcançam a todos e ainda sobram. Nos hotéis e pousadas, lotação completa. Quem não tem o cuidado de fazer a reserva, a única saída é apelar para a casa de parentes ou amigos. Reservar com antecedência de 6 meses, de 3 meses, foram todas reservadas. Na festa de Nossa Senhora do Rosário, tudo muda. A cidade fica mais mansa.
A reverência sai das ruas e vai até mesmo para as estradas. Imaginem só, o trem para dar passagem aos carros. E enquanto a noite não chega, a pedida é refresco. Refresco nas águas frias do rio Piancó. O rio perene garante aos pombalenses o que falta em quase todo o Nordeste: água o ano inteiro. Água para beber, para produzir, para mergulhar. No bloco a seguir, a noite do sábado, onde os fiéis acompanham em procissão o rosário. Veja também a festa profana que enche as ruas de Pombal. A noite de sábado é dedicada ao culto ao rosário. Os devotos acompanham e velam o rosário durante toda a noite. Noite que também é de festa, de parques e de luzes. A noite chega e começa a festa. Nas novenas na Igreja do Rosário, o culto a Nossa Senhora dos Pretos é onde o povo simples do sertão expressa sua fé em uma tradição centenária na terra de Maringá. O templo de adoração é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma construção de 1721. É um dos raros exemplos da arquitetura barroca no sertão do Nordeste, mantendo sua originalidade até hoje. Aqui, a primeira visão do rosário, que durante todo o ano fica guardado na casa de um fiel. Volta para a igreja para ser adorado durante o período da festa. Nos cânticos da novena, a mistura dos fiéis com os personagens muito especiais da festa, os integrantes dos grupos folclóricos. No culto a Nossa Senhora do Rosário, imagens que nos dias de hoje já não são tão frequentes, como o uso da mantilha, este adereço que cobre a cabeça em sinal de reverência religiosa. Terminada a novena, é hora da procissão, de deixar o rosário em exposição para a adoração dos fiéis. Levado pelo rei e rainha do rosário, uma procissão acompanha a peça santa pelas ruas da cidade. Os grupos folclóricos e muitos fiéis acompanham o cortejo. Começa aqui o ponto alto da festa. O grupo dos Negros dos Pontões vai sempre à frente, como os guardiões da fé em Nossa Senhora. Ao longo do percurso, bandeiras dos postes saúdam o rosário. É a manifestação de um povo que quer e guarda a tradição religiosa de seus antepassados. Na chegada à Casa do Rosário, os Negros dos Pontões, com suas lanças, formam um túnel para a passagem solene do rei e da rainha. A rainha beija o rosário e o deixa em exibição para a adoração dos fiéis. Beijos e orações são repetidos por toda a noite, em uma vigília de fé e tradição. É o momento de agradecer as bênçãos alcançadas durante o ano, também de trazer, em dinheiro, contribuições para a Irmandade do Rosário. Durante a noite, o povo fica em vigília. Na rua principal da cidade, a festa profana, com parques de diversões, comidas, bebidas e muita música. A tradição da Igreja Católica, ao longo dos anos, em todas as festas de padroeira e na maioria das festas religiosas, incorporou a liturgia aos festejos profanos. É na noite do sábado que o grupo folclórico do Reisado faz a sua apresentação de gala em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Este ano, o grupo ganhou fôlego, renovou a indumentária e resgatou os cânticos e coreografia que vinha perdendo ao longo dos anos. Um trabalho dos próprios integrantes do grupo, com o apoio do artista de Pombal, Luizinho Barbosa. Prepara-se também para o futuro com o ingresso de crianças que acompanham com graça e com uma incrível exatidão a coreografia dos adultos. Escondida no cantinho, onde não veja ninguém, onde não veja ninguém.
No bloco a seguir, você vai acompanhar o ponto alto da festa de Nossa Senhora do Rosário de Pombal. É a procissão com a celebração de uma missa campal, que encerra a tradição centenária do culto ao Rosário. Pedras e espinhos na cabeça, pés descalços pela terra que ferve. É a fé e o sentimento de gratidão do sertanejo, devoto de Nossa Senhora do Rosário. É a procissão que encerra uma das festas mais tradicionais do sertão. É um momento de celebração, de agradecer pela vida, que mesmo sendo simples e muitas vezes sofrida, é a vida dada por Deus. Ao nascer do sol do domingo, os fiéis se preparam para o grande momento da festa, a procissão que vai levar o rosário de volta à igreja. E essa movimentação começa muito cedo. São os fiéis chegando de todos os lugares da cidade, da zona rural e de municípios vizinhos. São os devotos de Nossa Senhora do Rosário. Os grupos folclóricos acompanham todo o trajeto da procissão. Os congos, pontões e reizado estão logo cedo na porta da Casa do Rosário. E é nesta procissão que os fiéis, em penitência, demonstram toda a sua fé. As promessas feitas e alcançadas ao longo do ano são pagas a Nossa Senhora do Rosário. É a casa própria que chegou, a cura de uma doença ou simplesmente a alegria por estar com saúde e celebrando a vida. As penitências vão desde acompanhar a procissão com os pés descalços, enfrentando a terra quente e espinhos, até carregar pedras na cabeça. No Nordeste, penitência e promessa não têm idade. Para alguns, a promessa é maior, e aí, para pagar, vale até 2 pedras na cabeça e até coroa de espinhos. Tem também os tradicionais roupões marrom. São as túnicas de São Francisco de Assis, muito usadas em qualquer manifestação religiosa do Nordeste. Para os pombalenses que estão em João Pessoa, com saudade, que estão em todo o Nordeste, vão ver de perto o rosário de Nossa Senhora abençoando essa terra. No Largo da Igreja, a alegria contagiante de Arlindo Gulino, professor do povo de Pombal, devoto de Nossa Senhora do Rosário, querido e admirado pela comunidade. A multidão responde com cânticos e aplausos na chegada triunfal do Rosário à igreja, onde já está tudo pronto para a celebração da missa campal. Quando Jesus nasceu, Maria tinha entre 15 a 16 anos. É também a chegada dos grupos folclóricos. A pedra que acompanhou todo o trajeto continua na cabeça. Para o sertanejo é assim, promessa tem que ser bem paga. A fé e a simplicidade desse povo vencem qualquer temperatura, qualquer sacrifício. As mãos carejadas, erguidas para o céu, pedem dias melhores, pedem chuva, pedem paz, pedem algo bom para esta terra onde faltam tantas coisas. Antes da celebração da missa, a rainha coloca o rosário na imagem de Nossa Senhora. É a coroação do ritual da festa mais tradicional da Irmandade dos Negros do Rosário. O padre Solon Dantas de França reverencia a imagem. É um gesto que ele faz há muitos anos, sempre com fé, com devoção. Primeiramente, a palavra rosário significa vitória. A vitória de um povo. E esta vitória é publicada solenemente ou privadamente pelos fiéis devotos de Nossa Senhora do Rosário, desmembrando ou rezando o rosário ou o terço. A celebração da missa campal é um exemplo vivo da fé e da garra do sertanejo, que cultiva suas tradições com amor e dedicação. A missa termina e ninguém deixa o largo da Igreja do Rosário. É nesse momento que começa a apresentação dos grupos folclóricos. É o ponto alto da festa. A primeira apresentação é a dos congos, ou pretinhos dos congos, como preferem ser chamados. Este ano, várias crianças dançaram no grupo folclórico, uma tendência que, como veremos, dominou todos os grupos. Os congos podem ter de 11 até 20 participantes, que dançam e cantam com maracás nas mãos. O rei é a figura central,
mas destacam-se ainda o secretário e o embaixador. Cada um encabeça um cordão do grupo. Contam os mais velhos que o primeiro rei dos Congos foi Manoel Cachoeira, uma figura lendária que teria fundado, ou pelo menos legalizado perante a Igreja Católica, a Irmandade do Rosário. Se é lenda, ninguém sabe, mas conta-se que Manoel Cachoeira teria ido 3 vezes a pé até Olinda, em Pernambuco, para conseguir do bispo da cidade a aprovação da Irmandade. Com trajes ricos em adereços, os congos só se apresentam no domingo da festa do Rosário. Os Negros dos Pontões formam o mais tradicional e numeroso grupo folclórico da festa do Rosário de Pombal. Não existe um número fixo, mesmo porque a dança e coreografia do grupo não depende da quantidade de integrantes. A marca maior do grupo são as lanças e a vestimenta. Essas lanças, ou pontões, marcam a coreografia do grupo. São compridas e na extremidade ficam os maracás enfeitados com fitas multicoloridas. Servem também para abrir caminho no meio da procissão. As cores das roupas também servem para marcar a divisão do grupo em 2 cordões, o azul e o encarnado. O acompanhamento musical é de uma banda com instrumentos bem simples, quase artesanais. O grupo folclórico Reisado foi a boa novidade da festa do Rosário deste ano. Voltou revigorado, recuperou a tradição da dança, música e indumentária. Agora também tem participação mais assídua na festa. É formado pelo Reis, o secretário, o general, o Mateus, o boi e a burrinha. Uma orquestra faz a marcação do sapateado e conduz o canto. Os integrantes conduzem espadas e a apresentação do grupo narra uma revolta contra um reino. A festa termina. A devoção a Nossa Senhora do Rosário, não. Esses bravos sertanejos podem até não ter tantos ou nenhum bem material, mas de fé são ricos. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a chuva foi embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora.